Pronto, vamos lá. Bom, a gente tem 2 semanas aí, né, sem se encontrar. A gente parou na continuação dos atos falhos, né, que foi aí essa parte 3, página 41. Eu não lembro se, acho que o Alexandre não estava na última vez que a gente se encontrou, mas a gente combinou de da gente não fazer mais aquela leitura linha a linha, né? Foi o que a Ah, gente. eu tava nessa. Você tava? Sim, Juliana também tava, né? A gente combinou, então tudo certinho. Então aqui na página 41, o Freud ele vai dar continuação ao assunto dos atos falhos, né? A gente deu aquela contextualizada sobre a descoberta do inconsciente ali, né? Que vai ser, digamos, o pontapé inicial ali para a psicanálise. Vai ser o pontapé inicial para o pensamento freudiano, né? É a grande descoberta de Freud. Se perguntar assim, qual a grande descoberta de Freud enquanto pensador? A descoberta do inconsciente, né? É a descoberta do inconsciente. E é interessante que se a gente vai lendo esse texto como a gente tem feito, né, ao longo das páginas, a gente vai vendo que o Freud ele está o tempo todo com seus interlocutores tentando de alguma forma fazer com que a psicanálise seja aceita no meio científico, né? Essa é a principal tentativa de Freud já naquele período. E é interessante que a gente não vê essa palavra, né? A palavra pseudociência, mas a gente já vê o Freud tentando fazer ali tentando rebater alguns argumentos, né? Que já naquela época eram muito presentes que a psicanálise ela não poderia se enquadrar no campo científico, né? Porque ela não tem um método de comprovação. Afinal de contas, como é que se pode provar o inconsciente, né? Cientificamente. Eu digo cientificamente na questão de que você não tem ali um dado neurológico e lembrando que o Freud ele era neurologista, a gente não tem um dado neurológico que consiga comprovar algo na nossa psique que se chama inconsciente, né? A única forma que a gente consegue constatar a existência, e é isso o Freud vai trazer no texto dele, a única forma que a gente consegue constatar a existência do inconsciente é através da análise, né? Através da fala do analisando. E como o Freud bem fala aí na primeira parte do texto dos Atos Falhos, por uma questão ética de sigilo, você não pode trazer para a comunidade científica a fala do seu analisando com detalhes, né? Principalmente quando você identifica quem é aquele paciente. Você não pode expor isso ao público de maneira alguma. O que acontece dentro do que a gente chama ali de setting terapêutico é exclusivo entre o analisando e o analista. É claro que, como a gente falou, um dos tripés da psicanálise é a supervisão, é esse um dos tripés. Na supervisão, a gente leva os casos dos nossos pacientes, né? Mas, por exemplo, na supervisão, o seu supervisor, você enquanto psicanalista, o seu supervisor ou a sua supervisora, ela não sabe quem é seu paciente. Ela não precisa. A gente pode até falar, né, o nome do paciente, ou como foi ali. Olá, Olá, Daniel, bom dia, tudo bom? tudo bem? Bom Tudo jóia? dia. Seja Tudo bem-vindo. jóia. Obrigado. Ou então, né, como o Freud muito fazia nos textos dele, ele
utilizava um nome fictício ali para os pacientes dele, né? Então, ali na supervisão, quando o analista leva os seus casos, leva o seu paciente para a supervisão, o supervisor ou a supervisora não sabe quem é seu paciente, né? Não sabe. Não tem contato algum. Então, por uma questão de ética da profissão, esses casos não podem ir a público, muito menos ao campo científico. Quando eu digo ao campo científico, de pesquisa, né? Você vai estar. Eu gosto muito, acho que vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de trazer alguns contextos históricos, porque dá para perceber, assim, principalmente a gente tem aqui o Daniel, que estuda também psicanálise, o Alexandre, que já é analista, né? Já atende, já tem a relação dele com a psicanálise aí de tempos. Mas a gente também tem gente que não tem contato com a psicanálise, né? A gente tem pessoas aqui no nosso grupo, né? Então por isso que eu gosto de dar esse pano de fundo histórico. Por que que a psicanálise ela começa tão odiada, né? Por alguns motivos, alguns fatores. Primeiro, porque ela vai dar digamos assim, um solavanco na moralidade ocidental, né? A moralidade ocidental ela vai ser escancarada como uma moralidade, não queria usar esse termo para não ser tão agressivo, mas como uma moralidade hipócrita, né? Hipócrita. Por quê? Lembra, a Juliana deve lembrar, a Thaís também que eu falei aqui, acho que no último encontro nosso, sobre a questão da teoria da sexualidade infantil, né? Isso horrorizou a Europa, principalmente, onde o contexto onde o Freud estava inserido, a, a, a Europa ficou horrorizada, né, com o Freud levantar a teoria de que já existe uma sexualidade pulsante, latente no ser humano desde a sua infância, né? Desde o seu nascimento. O ser humano já nasce com aquilo que o Freud vai chamar de energia libidinal, né? A energia libidinal que na infância, principalmente ali nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida de uma criança, de um bebê, é, ela não tem, ela não tem freio moral, até porque ela não tem esse senso que a gente tem do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que é proibido, do que não é. Na infância não tem essa questão, e aí ele vai desenvolver, né? Também uma das grandes descobertas dele, que é a teoria do complexo de Édipo, né? Aí, ou seja, como é que pode uma criança, como é que pode um filho desejar a própria mãe? Como é que pode uma filha desejar o próprio pai, né? Sexualmente, libidinosamente. Então, isso foi um horror. E aí a psicanálise ela já nasce com todos os olhares tortos voltados para ela por isso, né? Porque isso escancara e o Freud vai elaborando toda essa questão da teoria da sexualidade infantil. Claro que o Freud ele faz, ou ele pelo menos tenta fazer, toda a exposição dele da teoria psicanalítica da forma mais científica possível, né? A gente vamos lembrar que o Freud também ele era médico, ele era neurologista. Ele fazia pesquisas no campo da neurologia. E ele era muito afinco assim, né, nessa questão da pesquisa, de estar inserido na comunidade científica. Ele tinha ali um certo prestígio social dentro da comunidade médica, né, da comunidade científica ali na Áustria e tudo mais. Depois ele vai para a França estudar com Charcot. Ele tinha esse certo prestígio. E esse texto que a gente está lendo, ele é um conjunto de palestras ou aulas ou conferências que o Freud deu a uma comunidade de médicos que estavam querendo, sim, eu quero saber o que é isso aí que você está falando. Me explique. O que é essa tal psicanálise, né? Me explique isso aí. Então a gente vai ver no texto, toda hora, o Freud já levantando respostas a algumas objeções
que os médicos já faziam naquela época, a psicanálise, né? Da psicanálise não está inserida no campo científico e tudo mais. É, e tem uma frase que me chamou bastante atenção nessa parte que a gente está lendo aí dos atos falhos, que o Freud, vocês devem lembrar também que eu falei, e vocês já devem ter percebido que o Freud ele é muito irônico nos textos dele, né? Ele tem uma ironia bem peculiar na escrita dele. E aí tem uma parte que ele dentro dessa parte dos atos falhos, da parte 3 que ele usa da ironia para falar, é, mais ou menos que ele fala assim, eu tô surpreso pelo fato dos senhores médicos, né, dentro ali da comunidade científica, relevarem ou não levarem em consideração, deixarem de lado, exatamente, ele arruma o terreno para depois entrar. Eu fico surpreso pelo fato de vocês deixarem de lado fatos tão importantes que dizem respeito ao campo da nossa psique, né? Porque o que é que. Aí vamos propriamente entrar aí na nossa. Antes disso, eu acabo falando demais e esqueço o que eu ia falar. Eu lembrei que eu ia falar do contexto histórico ali da psicanálise. Um dos motivos por que também que a psicanálise era tão odiada, né? Porque quem já teve algum contato com o catolicismo, né? Ou já frequentou, ou tem família católica, enfim, sabe que existe um sacramento na Igreja Católica chamada confissão, né? É um sacramento na Igreja Católica onde os pecados só podem ser perdoados através da confissão dos seus pecados perante um sacerdote. E o sacerdote, representando a pessoa de Cristo, só ele, representando a pessoa de Cristo, tem o poder de absolver seus pecados, certo? Esse é o método da confissão na teologia católica, né? Na prática católica. É um sacramento da igreja isso. Então, ali diante de um sacerdote, diante de um padre, você contava as coisas mais horríveis da sua vida que você não conta para ninguém, né? Porque obviamente esconde por motivos óbvios, para não ser mal visto, né? Para não ter uma má fama social. E aí você chega diante do padre, você conta seus desejos, o que você faz na sua intimidade. E eu não estou falando nem só da questão sexual aqui, de várias áreas, né? E por que que a psicanálise ela passa a ser tão odiada, inclusive e principalmente até eu diria, dentro de uma sociedade totalmente cristã, que era a Europa, pela igreja, né? Porque o psicanalista, ele substitui a confissão do sacerdote, né? Diante de um sacerdote. A confissão religiosa, no caso. Porque a análise, ela é também um método confessional. Não no sentido do catolicismo. Não no sentido do catolicismo que você vai para lá carregado de culpa, carregado pelo peso do pecado, carregado de julgamento, né? Você já fica ali sabendo que você vai ser julgado entre aspas, assim, de uma forma pelo sacerdote, porque o sacerdote vai te dar ali, na confissão católica, o sacerdote vai te dar ali esqueci o nome, uma penitência, né? Ah, você tem que rezar tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, fazer essa penitência, fazer jejum de carne, né? Por exemplo, vou dar o exemplo aqui da quaresma agora na Igreja Católica, né? O que é a quaresma? A quaresma nada mais é ali que uma forma da igreja fazer uma concessão ao carnaval. A igreja fez uma concessão ao carnaval. Não, os fiéis, a gente sabe que se a gente proibir, os fiéis vão todos sair da igreja, né? Se a gente proibir os fiéis de falar assim, não, vocês não podem ir para o carnaval, vai todo mundo sair da igreja. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Claro que tem um contexto também de festas já do paganismo, né? Quando eu falo paganismo, não é no sentido de julgar religiosamente, mas é de festas antes do período cristão, né? Antes do período cristão.
Tem todo esse contexto. E aí, no calendário litúrgico da Igreja Católica, quando é que cai a quaresma? Um dia depois do carnaval, quarta-feira de cinzas, né? Um dia depois do carnaval. Ou seja, você coloca o seu id, né? Em, sem censura, você faz o que você quiser lá no carnaval, mas isso não vai ser barato, não vai sair barato. O que você fizer no carnaval não vai ser de graça, né? Você vai passar aqui 40 dias pagando penitência para seus pecados do carnaval serem perdoados. Então, assim, a psicanálise, ela começa a substituir esse método de penitência, da confissão sacerdotal ali na Igreja Católica, e isso traz uma revolta. Lembrando que a gente está falando de uma Europa é, é, final do século XIX, assim, já sendo abalada ali pelo pensamento positivista, pelo pensamento cientificista, mas ainda muito, muito cristã, né? Muito cristã. Afinal de contas, a Europa ela é o berço do cristianismo. É o berço, é onde nasce. Então, os padres vão falar: poxa, os fiéis não estão vindo mais se confessar comigo, né? Porque agora eles têm uma pessoa com quem eles podem se confessar e essa pessoa não exerce nenhum tipo de julgamento sobre ele. Não diz que ele tem que pagar penitência porque ele olhou para a vizinha e sentiu desejo sexual. Porque ele teve um desejo homossexual, ele casado com uma mulher e teve um desejo homossexual sobre, sei lá, um amigo dele. Ele não precisa mais vir se confessar. Porque agora ele tem uma pessoa com quem ele pode se confessar, mas que não vai, exatamente, associação livre, mas que não vai exercer nenhum tipo de julgamento sobre ele. Não vai dizer que ele tem que pedir perdão, não vai dizer que ele tem que rezar, não vai dizer que ele tem que fazer jejum, não vai dizer que ele tem que rezar terço, nada disso. O analista só olha para ele e diga: fale mais. O seu desejo me interessa. Fale mais. Fale mais. Ah, e é muito comum na análise, né? Aqui quem já teve a oportunidade, né, de fazer análise, além de Daniel e Alexandre, e também quem já atendeu, né, pacientes, é muito comum você ver o paciente falando assim: ah, mas eu quero falar, mas eu fico com medo do que você pode pensar de mim. Eu fico com medo do que você pode pensar de mim. E aí é a hora do analista deixar bem claro que o papel dele ali não é pensar nada sobre o que você está falando. Eu não penso nada. Eu não penso absolutamente nada. Você pode me falar a maior atrocidade da sua vida, assim. Atrocidade social, que perante, que assim, que socialmente é uma coisa bizarra. Sei lá, vamos colocar uma coisa colocada como bizarra por todo mundo, né? Socialmente. Pedofilia. Se chega um pedófilo na sua clínica, é claro, você não tem a obrigação de atender, né? Porque aí vai entrar toda a questão de contra-transferência, que a gente vai ver lá para frente. Você não tem a obrigação de atender, você pode remanejar, tal, ali falar assim, encaminhar ele para outro colega, né? Falar que você não está preparado, mas isso vai ser tratado em supervisão. Você vai tratar isso em supervisão. Mas se chega, vamos imaginar uma outra possibilidade, que acontece muito na análise. Você já está com um paciente, sei lá, há anos. Até porque a transferência ela vai sendo desenvolvida aos poucos, não é de uma hora para outra. Você está com um paciente há anos e já desenvolveu uma transferência forte com esse paciente, ou seja, um vínculo terapêutico muito forte. E esse paciente, ele chega para você depois de anos já como seu paciente e confessa que ele tem desejos pedófilos, que ele consome pornografia pedófila. Entendeu? E aí? Você vai exercer, é claro, na sua vida pessoal, eu vou deixar isso bem claro, né? Na sua vida pessoal, você não é obrigado a achar esse tipo de comportamento a coisa mais comum do mundo, né? Claro. Mas dentro do setting terapêutico, na análise, o seu olhar, a sua fala tem que tentar ser a mais neutra possível. Né? Não que vá ser neutra. O Freud ele vai falar muito de neutralidade, mas depois, já no Lacan, a gente vai ver que não existe isso de neutralidade, né? Até porque o analista ele tem suas convicções.
pessoais, políticas, ideológicas, religiosas, enfim, ele tem suas convicções. Mas dentro do seu consultório, dentro do setting terapêutico, você tem que tentar ser o mais neutro possível. Então é sempre fazer aquela cara de paisagem, né? O cara vai contar as coisas mais absurdas e você, sim, a cara de paisagem, né? Não demonstrar nenhuma expressão facial de espanto, de tô aterrorizado com isso, não. Aí a gente vai ver muito paciente falando, ah, mas eu tenho medo. Não, mas me conte mais. O que é que você pensa sobre isso? Eu não penso nada. Não penso nada. Voltando agora, o Freud, como o Alexandre colocou bem aí, ele vai preparar todo o terreno dele, né, já respondendo às objeções da época da comunidade científica, ele vai preparar esse terreno para ele pavimentar ali o caminho teórico da psicanálise, né? Ele vai construir ali tijolo por tijolo essa base da teoria psicanalítica. E para isso a gente faz o quê? Como é que se faz? Como é que a gente se constrói uma teoria na ciência? Você tem que responder aos contra-argumentos, aos argumentos que são contrários à sua teoria. Você tem que dar uma resposta. E o Freud ele vai fazendo isso, muito bem feito até. Né? Só que ele vai deixando claro alguns limites que a psicanálise tem. Que é o limite do inconsciente, né? É o limite do inconsciente. Sobre essa questão que a gente vai ver mais na frente, né? Da psicanálise, principalmente do inconsciente não ser possível de ser provado cientificamente. Aí o Freud ele vai deixar ali pavimentado, né? Vai deixar ali meio que estabelecido que a psicanálise ela tem alguns limites de comprovação, porque a psicanálise ela é um saber que não é igual ao saber científico. Ela é um saber próprio. Ela é um saber próprio, ela tem uma ética própria, ela tem uma construção teórica própria, que ela vai tentar ao máximo seguir ali o método científico, mas não é igual ao método científico. Mas nem por isso pode ser considerado como pseudociência, como a gente vai ver. Muita gente. Acho que o Daniel. Você faz faculdade de psicologia, né, Daniel? Você já deve ter contato aí com o pessoal da TCC. É uma crítica que o pessoal faz muito, né? Da teoria cognitiva comportamental, de que o Alexandre também. Acho que você fez psicologia também, não foi, Alexandre? Pode falar, pode falar. Eu fiz psicologia, sim. É uma briga política, né? O psicólogo ele tem a possibilidade, o leque de opções muito grande. Ao invés de ele pegar o que é bom de cada coisa e investir, né? Que é conhecimento, né? Fica essa briga política. Sim. Né? Então, meu supervisor e a professora da faculdade que eu me formei, e ele falou, nossa, vou dar atendimento coletivo e não quero usar esses autores, né? Que os autores eram Bleger, Maria Pirato, que é de grupos, né? Instituições. Aí ele deu 2 autores que eu não conhecia, que é da psicanálise, e falou, não, vai ser uma revolução, mas fica preparado para o pessoal da TCC. Aí ele falou, não, o pessoal da TCC é fácil manejar. Eu falei, então tá. Então sai, boa sorte, vai ser uma revolução mesmo. Então é uma briga política, eu acho bastante interessante os posicionamentos, né? Porque a pessoa que critica nunca entrou num setting. Eu tive a oportunidade de fazer 6 meses de TCC, eu não me identifiquei como paciente. Quando eu fui estudante, eu fiz o estágio de 6 meses, de 1 ano, e também não me identifiquei. No meio do tratamento, eu já virava para psicanálise sem meu supervisor de TCC saber, aí escrevi o relatório do jeito que ele queria. Sim. Passar. Então, é isso. E você falou também da cara, né? Da cara de não mostrar, né? O que você está sentindo, né? No final da faculdade, a gente fez até uma brincadeira que não é tão brincadeira. Falou, não, a faculdade devia ter
convênio com o pessoal de Botox, né? A gente ficar no poker face, né? Não se movimentar. É realmente isso, a gente precisa ter um certo controle para as coisas que o analisante fala, né? Sim, sim, Parado para tudo, na verdade. E exatamente. isso que não estiver preparado, né, leva para a supervisão. Exatamente, exatamente. E aí, sobre só encerrando o comentário sobre essa questão da TCC, por exemplo, é claro, né, a gente aqui, as meninas aí, Juliana, Thaís, a gente tá aqui estudando, né, tendo esse contato com o texto de Freud, da psicanálise e tal. Mas, sei lá, num futuro, caso vocês tenham desejo, é o que o Lacan vai chamar desejo de analista, né? Vocês entram em análise, passa ali pelo processo de formação teórica, aí nasce o desejo de analista. Aí vocês têm que estar preparadas para o pessoal da TCC, viu? O maior carrasco de vocês vão ser o pessoal da TCC. Principalmente se vocês não forem formadas em psicologia. Aí é que você vai ter que aguentar o tranco. Porque o pessoal da TCC, além de dizer que a psicanálise não tem ali o seu valor enquanto base ali para outras correntes psicológicas, porque eles entendem assim que a psicanálise é uma das abordagens da psicologia que não é. Psicanálise e psicologia são duas coisas distintas. E eles vão dizer, ah, não, a psicanálise serve ali como uma base, o Freud deu uma base ali para a psicologia, mas hoje já não se aplica, né? A ciência evoluiu, tal, tal. Vocês vão ter. Aí, se você não é formado em psicologia, aí você vai ter um carrasco ali, perseguidor duplo, né? Porque além da galera que não gosta da psicanálise, é a galera que vai falar que você não pode se intitular analista porque você não tem formação, graduação em psicologia, né? Vai ter toda essa questão. Mas vamos voltar pro texto, senão eu divago demais. Já perceberam que eu sou meio. Vou lá, vou cá, vou lá. Minha mente é meio assim. Então, aí o Freud, o que é que ele vai falar nesse texto? Ele vai dar a continuidade ali ao que a gente falou no nosso último encontro, e ele vai responder às objeções, com exemplos, inclusive, né? Lembrando que ele está falando aí dos atos falhos. Ele está falando dos atos falhos, os lapsos verbais, os lapsos de escrita, os lapsos de leitura, lapsos de memória. Ele vai dizer que nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso. Aí ele vai falar: ah, mas vocês dizem, né? A comunidade médica, a comunidade científica vai dizer que a ciência já explica essas coisas. Você tem esses lapsos por quando você está muito cansado, quando você está muito estressado, quando você tem alguma dificuldade de atenção ali porque você não dorme direito, ou porque você está com muita preocupação, porque você está muito irritado com alguma coisa, né? Aí ele vai dizer, não, mas tem mais coisa. Por trás disso tem mais coisa. Porque, inclusive, aí o Freud, como vocês veem no texto, o Freud ele vai dar exemplos clínicos. É muito bom isso, porque o Freud ele traz exemplos da clínica dele, né? De pacientes que ele atende, sem citar nomes, ou quando ele cita nome, ele troca o nome, né? Ele coloca o nome ali, um nome fictício. Ele vai trazer os exemplos da clínica de pacientes que não tem nenhum tipo desses problemas que a comunidade fala que são motivos dos lapsos, né? Não tem dificuldade, assim, não tem questão de dormir mal, não tem excesso de cansaço, não tem sobrecarga mental, não tem nada disso. Uma pessoa que está psiquicamente, né, pelos olhos da ciência, saudável ou anatomicamente saudável, né? Não tem nenhum tipo de distúrbio neurológico ali. Mas, e acontece dessas pessoas terem lapsos verbais. E aí, como é que a ciência explica esses casos? Como é que a neurologia vai explicar esses casos, né? Pessoas que estão em perfeito estado de saúde psíquica, neurológica ali, e cometem lapsos verbais, mentais. E aí ele vai dar alguns exemplos.
Ele vai dar exemplos de lapsos verbais, que ele fala bastante nessa primeira parte que a gente leu no encontro passado. E nessa outra parte ele vai dar bastante exemplo também de lapsos de escrita, de leitura e lapsos mentais, lapsos de memória, né? Ele vai dar o exemplo de, de um casal que a esposa presenteou ele com um livro, né? E ele estava numa situação tensa ali com a esposa, bem resumidamente. E ele queria muito procurar achar esse livro, porque é um livro que ele realmente tinha vontade de ler, né? E ela, sabendo desse desejo dele, presenteou ele com esse livro, mas ele tinha algum tipo de tensão ali no relacionamento com ela, que ele não tinha manifestado isso para ela, né? Tava uma coisa reprimida. E ele guarda esse livro e ele simplesmente não se lembra de onde achou esse livro. Não se lembra de onde achou. Ele procura, 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 passa meses procurando dentro de casa, no escritório dele, e não acha esse livro. E aí o que é que acontece? A mãe dele adoece. E quem cuida da mãe dele? A esposa dele. A esposa dele cuida de uma forma maravilhosa, a esposa dele, assim. O que deixa ele encantado, né? Que nas palavras de Freud faz ele enxergar que ela de fato era o tipo de mulher que ele queria, né? Uma mulher que cuidasse da família, uma mulher que era bem o tipo característico de mulher do século XIX, né? Aquela mulher que se doa para a família, tal, tal. E a mulher vai lá e se coloca basicamente como uma enfermeira da mãe dele ali, né? Cuidando da mãe dele. A mãe dele doente, acamada. E ele feliz com essa situação, não de ver a mãe doente, mas de ver a esposa cuidando da mãe dele como se fosse uma mãe dela, né? Ele feliz com essa situação, ele simplesmente, quando ele menos espera, ele abre a gaveta da mesa dele e ele encontra o livro, que sempre esteve lá, né? Ou seja, o que é que o Freud vai dizer? O inconsciente dele esqueceu daquele livro porque ele estava com raiva da esposa. Ele estava com raiva por causa de uma situação de tensão que ele estava passando no relacionamento deles. Ele estava com raiva e ele não manifestou essa raiva. Ele não colocou essa raiva para fora, em palavras. Né? Ele reprimiu o máximo que ele pôde essa raiva dele. Mas aí o Freud vai dizer isso de forma, de várias formas, mas assim de uma forma bem português claro, né? O inconsciente ele dá um jeito de se manifestar. Você pode reprimir o inconsciente de várias formas, mas ele vai dar um jeito de se manifestar. E como foi que o inconsciente se manifestou? A raiva inconsciente no esquecimento do presente que a esposa deu a ele. Que era, inclusive, um livro que ele queria muito ler, mas não estava achando. Ou seja, o inconsciente falou: você está com raiva, você não quer manifestar, beleza, mas você não vai achar esse livro aí porque o esquecimento representa a raiva que ele estava sentindo da esposa. E o presente dado pela esposa, obviamente, era uma representação que ele tinha ali da esposa dele. E aí o que é que acontece? Quando ele fica encantado e maravilhado com a atitude da esposa de cuidar da mãe dele num momento difícil, de doença, acamada, a raiva passa, né? E ele fica ali maravilhado, ele vê que aquela era de fato o tipo de mulher que ele queria ter ao lado dele, tal, tal, tal. A atenção passa, aí o inconsciente fala: pronto, agora você se resolveu com essa questão, agora você se lembra do livro que ela te deu. E aí ele acha, certo? O inconsciente, ele vai dar um jeito de falar, não tem, seja através dos sonhos, seja através dos atos falhos, dos xistes, ele vai dar um jeito de falar. A gente vai reprimir de todas as formas possíveis, mas ele vai dar um jeito de se manifestar, de manifestar o desejo dele, né? O desejo do inconsciente. E aí o Freud ele vai dando vários exemplos, né? Que eu acho que não vem ao caso falar todos, porque senão fica muito cansativo a gente mencionar todos os exemplos. Mas ele vai dar vários exemplos. Um exemplo que eu acho muito interessante que ele dá nesse texto é o exemplo do mestre de cerimônias, né? Que vai abrir uma cerimônia e ele fala
ele vai abrir a cerimônia, ou seja, era para ele apresenta ali quem vai falar e ele deveria falar: agora dou essa cerimônia por aberta, né? E aí, no início, e aí o que é que ele fala? Agora dou essa cerimônia por encerrada, ou seja, o desejo, e aí ele conserta o ato falho dele ali, o lapso, mas o que é que o inconsciente dele manifestou? Que ele, na verdade, não queria que aquela cerimônia acontecesse, né? Ele queria que aquilo fosse encerrado o mais rápido possível, que nem acontecesse. Pode falar, Alexandre. Só para dar um tempo para você beber uma água também, É, falar um exemplo aí de clínica e um exemplo fictício, né? Por exemplo, se eu entrar nesse grupo aqui logo no início e falar, bom dia pessoal, até semana que vem, né? Alguma coisa, foi mais ou menos isso o exemplo dele, né? é. Eu tenho um caso na clínica que eu acho que é o caso mais bonito que eu tenho, que é de uma paciente, qualquer dia eu conto o todo, mas ela tem uma parte, ela veio até mim por causa de toque e ansiedade, mas no decorrer dos anos, ela, ela, enfim, vários assuntos vão emergindo, né? E a mãe dela é tipo uma invasora de lar, vamos dizer assim, né? Mora no mesmo condomínio e sempre entra na casa dela, deita na cama, atrapalha o namoro dela, assim, tá no sofá, não gosta que coloca a mão na perna da analisante. Aí a gente estava conversando, ela falou, Ale, ela entra e mexe no meu guarda-roupa. Imagina se ela pega e fez assim. Aí eu fiquei poker face, né? É. E aí ela solta uma gargalhada, né? Aí eu fui analisar isso junto com o meu supervisor, né? Então, o ato falho, seguido de xiste, né? Que foi a gargalhada, né? A piada, para tentar se moldar novamente, né? Ah, isso foi engraçado, não é tão importante assim, né? Então, o X, a gente vai ver em outro texto, ele sempre tem a intenção de provocar alguma coisa intencionalmente no outro, né? Mas esse ato falho foi muito importante, porque eu falei, pá, por que você não pega e coloca debaixo do travesseiro, já que ela dorme sempre lá, na sua cama? Ela fala, não, aí tem a pequena, né? A filha dela é pequena, ela pode vir. Então isso abriu um assunto também, é que eu falo, a psicanálise ela é desconfortável e ela vem do vexame, né? Tipo, você solta o vexame, aí você tem que pescar. Aí abriu um assunto muito importante que eu achava que não vinha na sessão, que era a própria sexualidade dela. Aí abriu uma porta para a gente conversar com bastante confiança, respeitando os momentos dela, né? Não é tudo que tem que ir a fundo, tem que ir aos poucos, né? Uhum. E, tá, e ela está comigo até hoje. Aí eu conto outro momento sobre como desenvolveu a ansiedade e o toque em Sim. outros encontros. O bom da gente ter, assim, o Alexandre aqui, o Daniel, é que a gente pode trazer, assim, exemplos clínicos, né, dessas situações, porque acho que foi a Thaís que mandou um vídeo do Instagram da Vera Iaconelli, né, falando sobre a formação ali do analista, né, e a gente até falou isso aqui em um dos encontros nossos, que na formação psicanalítica, o mais importante é a sua análise pessoal. O mais importante, né? Porque é ali que é na clínica, você enquanto analisante na clínica ali, que você vai sendo formado, você vai percebendo o seu inconsciente, né? E quando a gente passa para a posição de analista, mas continuando também na nossa posição de analisante, né? De analisando, na nossa análise pessoal, mas quando a gente passa a estar do outro lado também enquanto analista, na clínica, na nossa clínica, né, a gente vê assim exemplos claros dos textos psicanalíticos de Freud, Lacan, Winnicott, a gente vê exemplos claros, né? A clínica, ela é a principal formação teórica, eu digo assim. Tanto a, a clínica da sua análise pessoal,
quanto a clínica, você enquanto analista. Ali você vai ver os exemplos mais concretos dos textos. É o que você vai falar, pô, isso aqui tá em Freud, isso aqui tá em Lacan, isso aqui tá em Winnicott. Pode falar, Daniel. Eu não sei se você já comentou com as meninas, mas essa ideia que você falou, assim, aparece até em uma das obras do Freud, né, que é a psicopatologia da vida cotidiana, né, Sim. que ele até narra, né, essa ideia, ele analisa, na verdade, né, você até citou no vídeo, né, esses esquecimentos que ele tinha nessas trocas, né, desses nomes, esses erros de fala e tal, essas pequenas distrações. Então seria bom. Eu não sei se você já citou, assim seria uma obra legal para elas pesquisarem assim a psicopatologia da vida cotidiana, até para ter um olhar mais clínico, Uhum. né? Porque está tudo lá nessa obra, né? A psicopatologia da vida cotidiana de Freud, né? Como você diz, é uma análise clínica, né? Uma análise partindo do eu. Então, tem essas pequenas distrações, assim, do dia a dia. Porque, como você fala, né? Os atos falhos, eles vêm como o exemplo do Alexandre, né? Eles partem desse inconsciente e ele vem para esse conflito psíquico, ele vem de um pensamento, né? De um dizendo assim, um afeto reprimido, que encontra uma brecha ali no inconsciente para se manifestar e naquela manifestação, numa associação livre, a gente vai encontrando mais coisa, né? Nessa manifestação, a gente vai, como ele deu o exemplo, né? Nesse caso clínico real, né? Foi descoberto, né? Mais coisas, né? Assim, dentro do setting clínico. Então seria só uma indicação, né? Sim. Assim, só isso. Não, muito bom, muito boa essa indicação do Daniel, porque esse livro, né, a Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele é um livro bem anterior ali a esse texto que a gente está lendo, né? Que são as conferências introdutórias. E é um livro quase um dos primeiros ali de Freud, né? É de 1901. Esse daí que a gente está lendo é de 1916. E lá tem muita coisa em comum com o que a gente está lendo aqui dos atos falhos, né? A gente vai ver. E é bem mais detalhado. O Freud foca bastante nessa questão é, é, dos sintomas manifestos através de atos falhos, tal, tal, tal. Não é um livro muito grande, né? Acho que ele tem. Não chega a ter nem 200 páginas, eu acho que é 180, 180, enfim, não é um livro grande. E seria, de fato, uma excelente indicação do Daniel. Seria interessante. A Juliana, ela fez até um poema bem legal, que ela falou que se interessou e tal, e ela gosta de manifestar aquilo que ela vai aprendendo, né? Qualquer coisa, assim, através de poema, ela gosta de escrever poemas. Então, caso vocês queiram, sei lá, me interessei muito por esse assunto dos atos falhos. Esse texto de Freud é perfeito para isso, né? Ele fala bastante e ele dá vários exemplos de atos falhos. Os que estão nesse texto que a gente lê e vários outros, né? E ele aprofunda mais essa questão dos atos falhos. Porque aqui, como eu falei, né, e como o próprio Freud fala, nesse texto das conferências introdutórias, ele vai fazer uma espécie de manual de introdução à psicanálise, né? Seria basicamente isso. É um manual de introdução à psicanálise. Você quer entender o que é psicanálise? Leia as conferências introdutórias. Agora, você quer aprofundar em atos falhos? Leia a psicopatologia da vida cotidiana, né? Ele exemplifica bastante. Então, ó, antes da gente, que eu vi que faltam alguns minutos para terminar, acho que são 12 minutos, eu eu falei, Daniel, que a gente vai dar continuidade em outro link quando terminar o nosso tempo aqui, viu? Então, vou deixar aqui nosso link criado
porque esse link ele tem um limite de 1 hora, né? Pela questão ali do Google Meet. Mas aí a gente vai para outro link depois, certo? Vou deixar criado aqui. Enfim. Só dando uma continuidade aí nessa parte do texto, que vocês vão ver assim que ela é, o Freud ele chega até a ser repetitivo algumas vezes, né? Ele vai e volta no mesmo assunto. Por quê? Porque ele, lembrando, né, só mais uma vez o contexto que ele tá dando uma série de conferências, de palestras para um grupo de médicos, né, e dentre os quais muitos deles eram contrários à psicanálise, né? Alguns estavam ali porque de fato queriam aprender, se interessaram, falaram, não, eu acho que Freud pode ter alguma razão nisso aí que ele está falando, né? Então eu quero lá, alguns por uma curiosidade positiva, no sentido de que realmente queriam aprender, mas tinham muitos também que iam para tentar rebater o Freud, né? Para tentar ali colocar o que era a opinião comum ali da comunidade médica de que a psicanálise não é ciência, não pode ali ser enquadrado, não é passível de ser creditado algum tipo de valor a ela, assim, enquanto uma, uma disciplina científica, né? Eles vão falar, não, para examinar a psique, a gente já tem a neurologia, já tem os psiquiatras também, né? Já tem os psiquiatras, já tem os neurologistas. Então o Freud, o que é que ele vai fazer aí? Vai e vem, todo momento, todo momento. Ele fala e ele vai detalhando com exemplos. E ele vai falar o quê? Olha, ele vai mostrar todo o tempo para os médicos, para quem ele está falando, que aqueles argumentos que eles usavam como argumentos para que seriam possíveis refutações dos escritos e das falas de Freud, eles não se sustentam como argumentos. Um desses exemplos foi o que eu dei aí, o que o Freud dá no texto que eu mencionei aqui, de que, ah, não, essas questões dos atos falhos, a neurologia explica como questão da sobrecarga mental, do cansaço, da falta de sono, da má qualidade do sono, né? Enfim, e o Freud vai falar, não, e como é que vocês explicam exemplos clínicos de pessoas com estados neurológicos perfeitamente saudáveis, sem nenhum tipo de sobrecarga mental, pessoas que às vezes até nem trabalhavam, porque vamos lembrar que uma boa parte, a grande parte, né, a maioria das pacientes de Freud eram mulheres, né, eram mulheres, e numa sociedade de início do século XX, né? Onde a mulher era ela totalmente tolhida de qualquer inserção social, inclusive o trabalho. A mulher era relegada a cuidar da casa, cuidar dos filhos e cuidar do marido, né? Era essa a função social da mulher. Não, você cuida da casa, cuida dos filhos e cuida do marido. Quando era alguém que tinha condição, tinha babá para cuidar dos filhos, tinha empregada doméstica para cuidar da casa, né? E ela ficava ali só com uma função sexual para o marido. Era essa a função da mulher no século XX. Então, e essas mulheres que iam até o Freud, elas tinham muitos desejos, desejos profissionais, desejos intelectuais. A gente vai ver pacientes do Freud que eram inteligentíssimas, como era o caso da Dora, né? A Dora era foi uma das pacientes do Freud, que era inteligentíssima, pessoas assim com uma capacidade intelectual grande, mas obviamente numa Europa do século XX, a possibilidade de uma mulher ser inserida no campo intelectual, onde era majoritariamente dominada por homens, era mínima, né? Não era impossível porque a gente tem algumas
exceções ali de mulheres que conseguiram no século XX se inserir ali no campo intelectual e profissional da Europa. Mas eram mínimos, sei lá, você tira dos. Vou falar do exemplo aqui da filosofia, né? Você pega ali na filosofia, século XX. Você pega de, sei lá, de 100 filósofos, você vai tirar ali duas, duas mulheres com alguma relevância. Relevância no sentido de terem o reconhecimento público, né? Enquanto intelectuais, na mesma medida que são intelectuais como os homens. É, são pouquinhos. E isso significa que as mulheres não tinham capacidade intelectual? Não, não significa isso. Significa isso. Significa que as mulheres não tinham acesso a essa. Existiram muitas mulheres com mentes brilhantes, com capacidades brilhantes, né? Mas elas não tinham esse acesso. Não tinha esse acesso. Então, essas mulheres procuravam o Freud por quê? Porque ela tinha seus desejos reprimidos, seus desejos profissionais. As mulheres estavam satisfeitas na condição de serem apenas, de servir apenas com função sexual para o marido, função materna para os filhos e função doméstica para a casa? Não, elas não estavam satisfeitas. Elas queriam um pouco mais. Mas elas não tinham essa oportunidade, então elas iam para a terapia. E na análise, elas iam colocando ali, através da fala, os seus desejos para fora, né? O inconsciente ia manifestando. Ia manifestando. Então, o Freud vai trazer vários relatos clínicos de pessoas com condições intelectuais, né, neurológicas tranquilas, mas que, por serem reprimidas, não tinham essa condição de manifestar o seu desejo inconsciente, porque a intelectualidade ela também é um desejo inconsciente, né? Ela é uma sublimação ali. A gente vai ver isso mais na frente, quando o Freud falar de sublimação. Ela é uma sublimação de um sintoma. A gente vai ver isso. Deixa eu só ver aqui no texto alguma coisa que talvez não tenha mencionado, porque falta 5 minutos para esse tempo acabar. Deixa eu ver só aqui. 4 minutos. Dá tempo de procurar aqui. Para ver se eu tenho alguma coisa que. A gente já falou assim dos lapsos, né? Porque como eu falei, o Freud ele vai ser bem repetitivo em algumas questões e é intencional e tem uma função essa repetição aí da explicação do Freud. Aqui essa foi a frase que eu falei, né? É notável o pouco respeito que, no fundo, os senhores demonstram diante de um fato psíquico, né? Aqui o livro que o Daniel fala, Psicopatologia da Vida Cotidiana, que o Freud menciona. Eu acho que é isso, viu? Que foi a gente tocou aqui nos principais pontos aqui desse texto. Mas agora a gente vai ter nosso momento aí, né? Sei lá, mais 30 minutos. Quanto tempo vocês quiserem. Agora também seria legal a gente ter esse momento de troca, né? De fala de cada um. Vai ser só o tempinho também de eu pegar uma água ali. A gente tem 2 minutos, mas acho que a gente pode encerrar agora. Eu vou ali, pego uma água, que meu copo tá vazio. Pego uma água, volto e abro o link aqui e mando no grupo, pode ser? 2 minutinhos? Pronto. Então a gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.
Vamos lá. Acho que é só esperar Daniel e Juliana aí. Oi? Temos um intruso aqui, de vez em quando ele aparece aqui, ó, o intruso. Acho que a gente já pode começar, né? Quando a Juliana entrar, ela fala também. Acho que ela deve ter ido ao banheiro, beber uma água. Mas quem quiser aí, acho que hoje eu já falei demais. Esse aqui é Apolo. De vez em quando ele aparece, pede carinho. Ele não gosta muito quando eu tô dando atenção para outros seres que não seja ele. Quem quer começar a falar? Thaís? Coitada de mim. E hoje não tenho nada pra falar. Tem nada. Quem quiser. Mas olha que manda bem. Eu gosto de ouvir o Ale falar. Quem quiser, fica à vontade. Que hoje eu já falei demais. Pode falar, Alexandre. Então, acho que o que eu vejo mais frequente na clínica é a troca de nome. Então, eu tenho paciente que já terminou há muito tempo, que começou um novo relacionamento. Na sessão, claramente,
a pessoa só fala do ex, e quando vai falar do atual, troca o nome. Manifestando aí o desejo, algo inconsciente, né? Então, acho que eu vejo isso muito claramente na clínica. Eu não sei se eu tenho outros exemplos para dar. Eu vi, na verdade, um pouco meio, dependendo da situação de cada um aqui no grupo, pode pegar de forma diferente. Mas eu vi um meme no Instagram. Uma pessoa postou, tela preta, escrito em luto. Aí embaixo a pessoa colocou meu pênis. Então, obviamente, foi o corretor, né, de ortográfico que escreveu, mas eram meus pêsames. E então, isso, claro que não tem como a gente analisar isso em meme do Instagram, mas isso pode aparecer, né, de forma corriqueira na vida. E eu acho que é isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que já trabalham na área. Não tem nada a ver com atos falhos, mas Fica à vamos vontade, supor, Thaís. vamos supor que a pessoa traga aí um assunto lá na terapia, fala algo dela e fugiu um pouco do contexto de onde ela estava falando. Isso é visto como dentro da psicanálise ou da psicologia? Então, a gente vai falar de psicanálise. Psicologia não me arrisco a falar. Uhum. Mas assim, na psicanálise, a gente tem a gente deixa bem claro assim, né, nas nossas formações teóricas, na supervisão, tudo mais, que o inconsciente ele não segue uma lógica, a nossa lógica não segue essa nossa lógica, né? Isso numa análise, isso não é um ato falho, né? Você tá falando de um assunto, depois mudar de outro, que não tem nada a ver. Você tá falando de A e vai para Z, entendeu? Sei lá. Alexandre deu exemplo da paciente que estava falando do ex-namorado, aí, sei lá, a paciente está falando do ex-namorado, daqui a pouco ela fala de uma lembrança que ela tem brincando com os amigos, com os primos no sítio da família na infância. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o inconsciente não segue a nossa lógica. O inconsciente ele tem uma lógica própria, que só vai ser entendida em análise. Só vai ser entendida em análise. Por que que o motivo de por que eu estar falando de, sei lá, de um ex e depois abruptamente eu interrompo essa fala para falar de um evento que me aconteceu na infância, de uma lembrança, brincando com os primos, no sítio da família, a gente só vai entender qual relação uma coisa tem com a outra na análise. E na análise, né, como eu falei, a gente aprende isso na nossa formação teórica, nos textos de Freud, textos de Lacan, supervisão, a gente vai ver sempre ser batido nessa tecla, né? Que o inconsciente ele segue uma lógica própria, ele não tem uma ordem linear de raciocínio, né? Você não vai falar ali de, sei lá, você tá falando, você vai como se estivesse contando uma história do início ao fim da sua análise, da sessão, no caso, né? Não. Em uma sessão de 50 minutos você pode falar de vários eventos de sua vida que não tem ligação aparente nenhuma um com o outro, né? E isso aí a gente só vai sendo descoberto aos poucos na análise, sabe? Por que que seu inconsciente, no caso, faz essas correlações, essas ligações. Deu para Entendi. entender, Thaís? Sim, sim. Pode falar, Alexandre. Ou Daniel, desculpa. Oh, E aí eu queria só fazer assim um adendo, né? Porque assim, você falou do Lacan, né? uhum, E assim, eu tô começando a ler o Lacan agora, né?
E aí tem muita gente que acha ele muito complexo, mas, enfim, é para ser complexo mesmo. Mas, tipo, o Lacan, ele fala que, tipo, nessa linha que você falou, e, tipo, o inconsciente, ele é uma estrutura de linguagem, né? Então, ou seja, esse erro que a gente fala no ato falho, ele fala, né? Ele é uma fala, né, no inconsciente. Então, assim, muitas vezes, quando o paciente ele chega na clínica, ele pode, sei lá, ele pode chamar até o terapeuta, vamos dizer assim, o analista, né? O terapeuta. Ele pode falar, ele pode chamar o terapeuta pelo nome da mãe ou do pai, né? Tipo, ou ele pode trocar palavras, que a gente estava falando sobre a troca de palavras, né? Ele pode, sei lá, falar, tipo, amor, mas pode trocar essa palavra por outras, tipo, rancor, ódio, não sei. E, tipo, você tava, o Patrício, eu acho, era você que estava falando sobre a contratransferência, né? Porque, às vezes, também, até o próprio analista, o terapeuta, ele pode errar, né, na clínica. Ele pode, sei lá, tipo, trocar o nome do paciente, entendeu? Então, por isso que o Patrício falou que não é linear, não segue essa ordem, entende? Então, tipo, quando a gente fala de atos falhos, a pessoa pensa logo que é um erro, assim, que ato falho, né? É um erro que não pode ser consertado, mas, na verdade, é um erro que ele vai buscar ali no inconsciente algo que está recalcado, está reprimido. E aí, a partir dessa associação livre, que é essa maneira de falar, né, livremente sobre o que pensa, muitas vezes que está ali escondido no inconsciente da pessoa, que a gente consegue descobrir o que é que a pessoa o que a pessoa, sei lá, esconde dentro dali, o que está reprimido, o que ela reprimiu na infância, por exemplo, que a gente fala muito sobre a infância, ou ela reprimiu e não, sei lá, às vezes ela não quer falar, mas acaba falando no lugar de uma fala trocada, de uma frase, de uma palavra. Às vezes ela chama o terapeuta pelo nome da mãe, do ex, como o Alexandre falou de um caso clínico real, né? Exemplos clínicos, né? Reais, assim. Então, ou rir, por exemplo, ou de um trauma, por exemplo, que acontece muito, né? A pessoa falar de um trauma. Eu mesmo já fiz análise, assim, falando da minha experiência pessoal. Eu já fiz análise, né, nessa parte de psicanálise e eu ria muito dos meus traumas. Então, ali, o analista, ele me analisava e ali ele ia descobrindo, né, coisas. Ele me fazia descobrir coisas do meu inconsciente, onde, na associação livre, né, na minha fala, né, como eu falei, né, o Lacan, ele diz que a estrutura psíquica, né, de linguagem, né, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né, ou seja, o erro fala, então quando a gente vai tendo esses erros na escrita, na linguagem, né, na fala, os pensamentos, então com o ato falho é o desejo que a gente tem lá dentro do inconsciente reprimido, que numa associação livre com um terapeuta a gente vai buscando, tirando aquilo e colocando para fora, né? Mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. Pode falar, Alexandre. Só pegando então o gancho que a Thaís perguntou, né? A gente pega pacientes na clínica que, ele engata uma primeira e vai, né? E vai. Você não consegue limitar o assunto, né? Então, quando isso vai acontecendo, como Patrícia falou, deixa o paciente falar. Aliás, paciente é uma palavra que eu não gosto, e eu vou explicar depois para vocês.
Gente, não entendi. Então, aí você como analista, como psicólogo, você anota, né, para você não esquecer, porque na outra sessão você falou, olha, naquela sessão você falou aquilo. Né? Então, o analisante, além de perceber que você está muito atento à fala dele, está presente, né? Você não está só lá, você está presente e atento. Você volta em assuntos importantes. Mas eu não vou negar que eu, às vezes, coloco um pouco de limite. Assim, mas você estava falando daquilo, né? Vamos tentar voltar e o que isso tem a ver com esse assunto? Então, eu acho que vai mais do fim, eu acho que tem a ver com o vídeo que você passou também, né? A teoria, o analista, e o analista desenvolve isso dentro do set. Então, mais ou menos isso. E, Daniel quer falar também? Não só um adendo, né? Também tem essa coisa do manejo, né? Do set clínico, que às vezes o paciente ele tá tão, você não gosta de falar paciente, né? Mas às vezes ali o paciente que chega na clínica ele às vezes chega tão assim, a gente tem que ter um manejo, né, nessa transferência, porque senão se torna uma coisa muito intensa e tal. Então, eu por exemplo, eu tenho aula sobre essas éticas dentro do set clínico, né? Porque às vezes se a gente deixar o paciente falar muito, então, né? É interessante que ele fale, lógico, mas a gente tem que ter um manejo, né? Tipo, dessas éticas dentro do set clínico e tal. Mais ou menos isso. Você quer falar, Alexandre? Deixar para o Alexandre falar. Não quis te cortar, não, viu, Dani? Só entrei na fila. Ah, gente, eu não lembro o que eu ia falar. Sobre o paciente, não é? Fica para o próximo. Sobre o paciente. Muito bem. Eu falava paciente e ainda falo, né? Sai paciente naturalmente, porque analisando, a gente só fala uma vez na semana para o supervisor. Quando eu falei para essa minha analisante que eu não falo paciente, eu chamo de analisanda, né? Ela está sendo analisada, e porque eu não considero que ela esteja doente também. Na hora que eu falei isso, o olho dela fez pá, tipo, nossa, uma pessoa, desde os 9 anos, foi chamada de louca, me deram remédio, tomo remédio até então, né? Eu já tenho 50, e veio um cara falar que ela não está doente. Né? Então, isso também deu um choque, né? Então, por isso, o meu supervisor, do lacaniano, né? Ele não vê dessa forma, e eu também não, mas vira e mexe, eu falo paciente, vocês vão ver essa falha. Ainda nessa questão, né? Sobre essa questão do setting, como a gente vai fazer esse manejo, como foi falado aí pelo Daniel, pelo Alexandre, a gente tem, a gente vai aprendendo isso em supervisão, né? E em teoria, a gente vai a ter esse time, né? Esse feeling, como o Alexandre falou. O feeling de fazer a intervenção na hora certa, né? Ou de voltar numa fala do paciente, né? E fazer a intervenção, trazer um questionamento. Porque é claro que a fala do paciente ela é livre, mas a sua escuta não é livre, né? A fala do paciente é livre, mas a escuta do analista não é livre, no sentido de que ele está ouvindo coisas aleatoriamente como o paciente está falando. Não. A escuta do analista é uma escuta atenta, né? E que vai tentando fazer ali encadeamentos, tal, tal. Agora, lógico que, como o Daniel trouxe bem, e eu gostei disso que ele falou, sobre a questão do manejo, né? O Alexandre também falou isso de cada analista ter a sua questão ali de manejo clínico.
E tem uma questão muito própria da psicanálise, que a psicanálise ela não é encaixotada, né? Para todo mundo, ela não é padronizada. Isso não significa que a psicanálise é bagunça, né? Que é bagunça, que pode tudo, que pode qualquer coisa, né? Não, não significa isso. Porque assim, só fazendo uma digressão assim, depois da pandemia, né, a psicanálise voltou a ser popularizada, né? Teve um boom da psicanálise na pandemia e depois da pandemia. E aí teve uma explosão de cursinhos de formação de analistas de 6 meses na internet, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Ah, porque sempre tem essa questão sobre a formação da psicanálise, né? Falar para as meninas, porque é curioso isso e vocês vão ouvir falar bastante sobre essa questão da formação do analista, né? A psicanálise ela tem uma formação própria. Ela tem uma formação própria. Como eu falei, psicanálise não é o mesmo que psicologia. Como algumas pessoas falam, a psicanálise ela é uma abordagem da psicologia. Negativo. Psicanálise é uma coisa, psicologia é uma coisa, psiquiatria é outra coisa. São três coisas diferentes, certo? Só para a gente ter esse pano de fundo aí para entender. Então, um psicólogo, ele pode ser psicanalista? Pode, mas ele precisa passar por uma formação psicanalítica. Alguém que não é psicólogo pode ser psicanalista? Pode, mas ele precisa ter uma formação psicanalítica. E como é essa formação psicanalista? Tripé: análise pessoal, formação teórica e supervisão. E está inserido numa comunidade psicanalítica. Porque a formação da psicanálise, ela não se dá de maneira isolada. A formação do psicanalista é construída com seus pares, em grupos como esse que a gente está fazendo, grupos de estudo, grupos de discussão de caso, supervisão e principalmente análise pessoal. Então, voltando para o que eu estava falando, a psicanálise ela tem uma formação própria, ela não é padronizada, né? Ela não é encaixotada, né? Ali de todo psicanalista seguir um script certinho do que tem que fazer na sua clínica, do seu manejo, não. Até porque cada paciente não tem graduação. Inclusive, teve uma discussão grande no Congresso, né? Não sei se vocês chegaram a ver, sobre uma tentativa de se criar um bacharelado em psicanálise, né? Que algumas universidades EAD criaram, mas estava essa discussão se seria aprovada ou não pelo MEC. E teve uma briga ferrenha da comunidade psicanalítica e o principal interlocutor assim que é conhecido, né, nacionalmente, que foi o Christian Dunker, né? O Dunker, ele é conhecidíssimo, até porque não é do meio da psicanálise. Ele foi um porta-voz da psicanálise lá no Congresso, né? Ele foi lá para as audiências no Congresso, na Câmara, para debater essa questão da autorização do bacharelado, da autorização do MEC do bacharelado em psicanálise, porque a psicanálise, a comunidade psicanalítica foi totalmente contra. Por que isso? É uma discussão longa. Se a gente for falar disso aqui, a gente vai passar horas e horas e ainda não terminaria essa discussão. Mas um bacharelado em psicanálise, ele vai contra o próprio a própria essência da psicanálise, que é não ser encaixotada numa grade curricular. Não é isso. Não é isso. Não significa que você não tenha uma formação. Existem excelentes cursos que hoje você consegue fazer até online de formação psicanalítica, cursos sérios, né? Não são esses cursinhos de 6 meses, né? Eu vi recentemente que tem cursos hoje de psicanálise na internet, desses cursinhos aí que surgiram de 6 meses,
que dizem que análise pessoal e supervisão não são necessários, isso é escolha. Enfim, tem cada bizarrice na internet aí que a gente vê. Mas, assim, tem cursos excelentes na internet hoje, né? Enfim, que formam um psicanalista, mas a psicanálise, ela não segue essa lógica universitária, essa lógica acadêmica. Não segue, não segue. Ela tem uma lógica própria, que aí contra essa lógica de padronização. Isso aí está na essência da psicanálise. A psicanálise ela é essencialmente um discurso contra a padronização de tudo, inclusive do ser humano. Porque nós somos levados, né, a ser padronizado de diversas formas. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, todo mundo, ou quase todo mundo, quer um diagnóstico para si. Quer um diagnóstico para chamar de seu. Ah, não, eu faço isso porque eu sou TDAH. Ah, não, eu faço isso porque eu tenho. é, eu estou ali no transtorno de autismo. Ah, eu faço isso porque eu tenho borderline. Eu tenho. Enfim, a psicanálise, ela nega a existência dos diagnósticos e tem muito esse discurso. Ah, não, a psicanálise nega o DSM. Então, não, a psicanálise não nega a existência do diagnóstico. Mas a psicanálise não entende que um diagnóstico ele é universalizante, porque a psicanálise ela não quer entender os borderlines. A psicanálise ela não quer entender os pacientes TDAHs, ela não quer entender os pacientes do espectro autista, os pacientes do transtorno obsessivo compulsivo, não. A- Ela vai entender isso dentro como esse diagnóstico se estrutura dentro da lógica do sujeito. Do sujeito. É assim que a psicanálise ela tem um olhar para o discurso do sujeito. Porque você colocar todo. Porque é isso. É isso que eu falei que é uma discussão longa, né? Que de fato é longa. Porque se você olhar, por exemplo, se você. Ah, não. Você pega um paciente ali, você identifica que o paciente tem alguns traços, sei lá, de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Você vai identificando, você vê lá no DSM algumas questões e tal. E aí você encaminha para um psiquiatra, né? Porque só quem pode dar esse tipo de diagnóstico é psiquiatra, né? E aí encaminha para um psiquiatra. Aí o psiquiatra vai lá, né? Dá o diagnóstico, prescreve a medicação, mas o psicanalista, ele não entende o funcionamento do sujeito. Por exemplo, um sujeito TDAH, um sujeito com toque, que é um funcionamento padrão. Ou seja, se eu, vou dar um exemplo assim, se eu sou um sujeito TDAH, significa que todos os sujeitos com TDAH funcionam igual a mim. Não, não é assim. Não é assim. É isso. É contra esse tipo de discurso que a psicanálise vai contra. Entendeu? Contra a padronização do sujeito. Porque não existe. Se você padroniza, não existe espaço para subjetividade. Se você padroniza, Você limita, né? Quando você padroniza, você acaba limitando, né? limita. Exatamente. Não é que não existem. Não existe TDAH. A psicanálise não é negacionista, né? Não existe TDAH, não existe autismo, não existe toque, não. Existem, de fato, as questões neurológicas, né? Ali, tal, tal, tal. Mas o sujeito funciona de uma maneira própria, né? Por isso que o diagnóstico da psicanálise, ele trabalha a partir de três estruturas: neurose, psicose e perversão. São as três estruturas clínicas do diagnóstico em psicanálise: o sujeito neurótico, o sujeito psicótico e o sujeito perverso, né? Mas o perverso não necessariamente tem a ver com o sentido pejorativo que a gente entende o termo, né? O sujeito, porque hoje a palavra perverso tem uma conotação, né, de maneira geral, assim, totalmente pejorativa.
Ah, fulano é pervertido. Ah, fulano é perverso. Significa aquele sujeito que é capaz de fazer qualquer atrocidade, né? Assim, tal, tal. Não necessariamente, né? O sujeito perverso na psicanálise, ele tem muito mais peculiaridades que não significa que ele seja um sujeito perverso, porque como a gente costuma a classificar alguém que é perverso? O senso comum, na verdade, né? Que esse discurso hoje está muito em voga. Pedofilia. Ah, é um pervertido, é um perverso. Não necessariamente. Na psicanálise, você ser diagnosticado dentro de uma estrutura de perversão não significa necessariamente que você tem desejos pedófilos, né? Ou que você é um pedófilo. Não necessariamente, é uma lógica diferente. Então, voltando para essa questão da institucionalização da psicanálise, por isso que se lutou tanto contra isso e foi conseguido, né? Foi tentado, foi tentado, foi tentado, e a luta da comunidade psicanalítica conseguiu. Falou assim, não, a psicanálise ela tem uma formação própria. Aí foi autorizado pelo MEC os cursos de bacharelado em psicanálise, foi autorizado. Mas não é um curso que autoriza ninguém a ser psicanalista. Tanto é que uma das mudanças que teve lá na resolução do MEC, né, é que o curso não ia mais ser chamado de bacharelado em psicanálise, mas agora é bacharelado em teoria psicanalítica e estudos sociais, uma coisa assim. Entendeu? E que deixa bem claro na resolução que o curso não autoriza o candidato a ser psicanalista. Porque o candidato, para ser psicanalista, primeiro, ele tem que seguir esse tripé. Segundo, ele tem que estar em formação contínua. O psicanalista ele não para de estudar nunca. Por isso que não existe esse cursinho de 6 meses para a formação de psicanalista. Ou deveria não existir. E o candidato ele tem que estar reconhecido dentro de uma comunidade psicanalítica. O reconhecimento do analista ele vem do seu desejo de analista primeiro. O desejo ele nasce dentro de você e esse desejo ele é manifesto dentro da sua análise, né? Dentro da sua análise de um longo processo de análise e esse desejo, né, de analista esse reconhecimento, esse autorizar-se, né? É assim que o Lacan fala. O analista ele se autoriza a ser analista. Mas não é só assim, me autorizei a ser analista a partir de hoje. Não. O reconhecimento também tem que vir dos seus pares, do seu analista, do seu supervisor, dos seus colegas de grupo de estudo, certo? Da instituição que você fez sua formação, porque você precisa fazer uma formação. Você precisa fazer uma formação. É uma discussão longa. Eu acabei até esquecendo o que eu ia falar, foi porque acabou a gente entrando nessa questão da formação do analista. Mas é uma discussão longa essa questão. Enfim, deixo aberto aí. Juliana, quer falar alguma coisa? Alguma Só pergunta? Uhum. Mais alguém aí? Só fazendo um adendo, né? Eu achei tão interessante você falar sobre neurose, né? Sobre a perversão, porque às vezes a pessoa tem essa ideia errônea, né, da psicanálise. Porque como a gente sabe, o Freud, ele se analisou, né, para poder estudar o inconsciente, né, e por isso, assim, eu indico para as meninas estudar a psicanálise de uma maneira epistemológica, né, para entender tudo isso que ele falou, né. Porque a psicanálise ela se torna mais interessante por esse ponto, né? Quando a gente vai entender sobre neurose, sobre histeria, por exemplo, sobre a perversão, né? Porque aí fica mais claro, fica mais compreensível da gente entender porque que a psicanálise é tão interessante, né? E porque também ela é muito odiada por muitos, né? Então, assim, e aí a gente consegue compreender um pouco mais da essência dela e porque que a gente não deve encaixotar ela, né?
Então, até mesmo por essas questões que a gente falou sobre os transtornos mentais, né? Porque a gente é como muitas pessoas criticam a psicanálise sem nem mesmo procurar estudar sobre, né? Então, assim, a psicanálise, ela não, como o Patrício mesmo disse, né? Ela não nega nenhum tipo de sofrimento psíquico, né? Mas ela procura entender a subjetividade de uma maneira muito mais profunda, né? É como aquela coisa, né, do sótão, né? Ela vai além ali, ela vai no inconsciente naquela escuridão que tem muito mais coisa guardada ali dentro, né? O sujeito ele é muito mais profundo do que só isso que a gente vê por fora, né? E por isso que a psicanálise ela é tão mais interessante assim. Me arriscar a dizer que ela é muito mais profunda. Então, eu tenho até um texto epistemológico, acho que o Patrício até já estudou, né? Que é até dos autores Schultz, em Schultz, né? Se vocês quiserem, eu posso dar, porque ele é bem fácil de ler e tem tudo sobre o Freud, desde do sonho dele, né? Porque o Freud, ele teve o inconsciente dele, né? Esse início da psicanálise, né? Começou a partir de um sonho que ele teve na infância, né? Com a mãe dele, né? Aquele sonho, ele teve um sonho com a mãe dele e a partir daquele sonho ele começou a identificar essas primeiras características sobre a psicanálise, sabe? Essa questão da relação dele com a mãe, da relação do pai, enfim, o início de tudo, né? Assim, tipo, para a gente ir entendendo o desenvolvimento da psicanálise, né? Eu posso mandar esse texto se vocês quiserem no grupo. Ele é muito interessante, explica tudo sobre a histeria, sobre o caso de Ana Oh, né? Esse caso também que o Patrício falou sobre as mulheres, né? Porque antes o Freud também assim, algumas teorias psicanalíticas anteriores, elas tiveram que passar por uma reformulação, lógico, né? Antes as mulheres naquele tempo elas não tinham poder, elas não tinham visibilidade. Hoje elas têm, né? Então há muito, eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, um trabalho científico sobre esse viés contemporâneo psicanalítico sobre as mulheres na sociedade, né? Não não como uma crítica ao Freud, mas reformulando a teoria dele sobre a visão das mulheres, né? Porque é normal, né? Aquela coisa do Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Naquela época as mulheres não tinham direito, né? Isso não é culpa do Freud. É culpa de um tempo que naquela época as mulheres não tinham direito a nada, ou eram vistas como loucas, como histéricas. Então, Freud ele analisava essas mulheres porque naquele tempo era visto assim, né? E hoje já são outros tempos, né? A mulher já tem seu poder, já tem seu lugar, né? Então, eu tenho esse texto muito bom para vocês que estão assim iniciando, né? Se vocês quiserem, eu posso mandar esse texto, muito bom. E todos esses pontos que o Patrício passou aí sobre a psicanálise, né? Sendo vista como uma graduação, um bacharelado, enfim. Também tem um texto sobre isso, né? Que é essa essa visão da psicanálise na contemporaneidade, né? Como é que ela é vista? Como é que ela se encaixa, né? É muito importante. Só esse adendo mesmo, assim. Caso vocês queiram, eu posso passar lá o texto para vocês. Excelente. Esse texto, o primeiro texto que o Daniel falou, ele é um texto muito bom mesmo, bem acessível, leitura acessível. É claro que, como o Daniel falou, a gente vai ver muitas críticas aí, né? Contra o Freud, que os psicanalistas tratam Freud como um deus. Não é isso. A gente reconhece os erros de Freud. Ele não é inerrante, né? Ele não é inerrante. Tudo que o Freud falou, os psicanalistas acatam sem nenhum tipo de crítica? Não, 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 não. Porque ele, ele foi um homem do seu tempo, que escreveu para o seu tempo
e que tinham questões sociais do seu tempo, como o Daniel falou, né? Vamos lembrar só, né? O Freud, ele era um homem branco, europeu, de uma sociedade extremamente machista, muito mais que a nossa, né? Que ainda é, mas muito mais, início do século XX, final do XIX para o XX, né? Então você vai ver nos textos de Freud algumas falas problemáticas, tal. Mas a gente tem que entender que o autor, qualquer tipo de autor, isso não serve só para psicanálise, mas para qualquer autor que você lê, o autor ele é um homem do seu tempo, né? Ele escreve de acordo com o contexto do seu tempo, né? Com a cultura do seu tempo. Mas se a gente olhar por um outro viés, o Freud, ele vai ter umas sacadas muito, digamos assim, revolucionárias para o seu tempo, né? Você pega, por exemplo, ali um texto dele que é um texto clássico e que é um texto muito conhecido, O Mal-Estar na Cultura e na Civilização, né? Porra, o Freud tem sacadas ali naquele texto muito à frente do seu tempo. Muito à frente, sabe? Ele fala coisas ali que umas leituras culturais e sociais que, para a época dele, né, foi um tabu que ele quebrou. A própria teoria da sexualidade infantil foi um tabu que o Freud quebrou, né? A escuta das mulheres, do inconsciente das mulheres foi um tabu quebrado. E assim também, né? O autor, só um adendo, né? Antes do Alexandre, acho que ele ia falar. Mas o autor, quanto mais você vai lendo a obra de Freud, você vai percebendo que ele não tem medo de se corrigir. Ele é um autor que mesmo ele tendo algumas falhas, ele vai se corrigindo durante os anos, né? Ele vai amadurecendo, né? Você percebe que ele é um autor que ele vai se corrigindo, ele vai reconhecendo os erros dele, até mesmo os seus precursores, né? Ele vai reconhecendo isso, né? Até a briga dele com Jung também, depois ele reconhece isso, ele vai reconhecendo. Então, ele durante as obras dele, ele vai corrigindo alguns pontos que ele vê, poxa, eu errei naquilo ali, eu vou refazer isso daqui. Então, isso se torna mais interessante ainda para a psicanálise, né? Alexandre, quer falar? Eu fico pensando se o Freud tivesse vivido mais 100 anos, que seria, o que estaria acontecendo, né? Se ele estivesse vivo, né? Trocando Twitter com os outros colegas dele. Infelizmente, ele gastou muito tempo, né, explicando sobre a sexualidade, até para o público mais intelectual, médicos e leigos, né, como ele disse. Então, até hoje, né, falar de sexualidade infantil, que a gente vai ver lá nos 3 ensaios, é bem complicado, né? Principalmente quem é contra a psicanálise. Então a gente vai encontrar várias resistências e vai ser um texto bem importante, eu acho, a gente ver mais para frente. Queria só acrescentar uma coisa, aí eu juro que eu paro de falar, gente. O Patrício falou sobre o DSM, né, Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Nós temos 6 versões dele, né? Então, quem é responsável pelo DSM é a APA, Associação de Psiquiatria Americana, e ela se baseou no DSM 1, 2, 3, na psicanálise. Aí, com o avanço da tecnologia, veio a neuro mais envolvida, né, com as fotos do cérebro e tal. Ela deu uma modificada, ela ficou mais uma TCC, então 4 e 5, e o revisado é o retorno de Freud. Quem explicou isso foi a minha professora de TCC, e ela falou, foi um ato falho dela, quando ela falou que o primeiro já foi de Freud, ela já se assustou, ela falou, opa, não devia ter falado isso na minha aula, mas ela continuou, aí no revisado a gente começou a conversar, e falou, é volta de Freud, então, um pouquinho. Então, o quanto importante, né, a psicanálise foi,
a construção até da psiquiatria. É verdade isso que ele falou. Porque, assim, só fazendo um adendo, né? Desculpa, Patrícia. Mas Freud, ele tem alguns pontos, não estou me lembrando agora do texto, porque eu estou fazendo texto científico, né? É um texto, uma visão psicanalítica, eu acho que é sobre, não vou me lembrar agora, mas ele tem um texto sobre a homossexualidade, sabe? E que é considerado um pouquinho preconceito, um pouquinho não, preconceituoso mesmo, mas é assim, né? Só que ali, naquele tempo, depois de um tempo, assim, existe uma crítica aí. E é aceitável que exista mesmo, sabe? Porque ele atribui a homossexualidade, não, a palavra não é perversão, eu não sei se é perversão, posso até procurar o texto aqui, que eu estou usando de base para fazer esse texto científico, né? Só que aí, depois de muito tempo, assim, quase no final da vida dele, ele vê que isso foi um erro. Ele vê que isso foi um erro. Então, assim, o DSM, ele toma de base um dos textos anteriores, entende? Por isso que é bom a gente pesquisar, porque, tipo, o DSM, ele pega um texto anterior, onde ele tinha esse pensamento mais, né, de princípio, assim, errôneo sobre a homossexualidade, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele atribui a homossexualidade a um sintoma, né, de perversão, algo assim, eu não vou me lembrar a palavra agora, tá aqui na minha cabeça, né? Eu posso pensar depois. Ele também atribuía outra característica feminina, algo assim, entende? Problemática. Por isso que esse texto que eu estou fazendo sobre, é até um texto sobre violência doméstica. E aí ele atribuía essa feminilidade, algo assim, a algo também muito, quase que como uma doença, vamos dizer assim, entende? Então, tempos depois, quase na morte dele, ele foi vendo, poxa, isso aqui que eu escrevi naquele tempo tá errado, sabe? Então, assim, o DSM, por isso que o DSM ele é muito criticado e, sabe, porque ele pegou textos do Freud lá do início, mas não viu que depois daquele início, anos depois, o Freud reformulou e viu que estava errado, entende? Então a gente tem que ver assim, por isso que é importante ver as obras do Freud. Por isso que eu citei que durante a vida dele ele vai amadurecendo e vai vendo que, poxa, ali em 1903 eu escrevi esse livro aqui que tinham questões ali sobre homossexualidade, sobre feminilidade, sobre lesbianismo, que não é isso, realmente não é isso. Aqui em 1900 e, sei lá, 15, 20, vou reformular isso aqui. Mesmo que não seja no livro, mas seja num artigo, por exemplo, vou reformular. Então, muitas vezes, aí esse artigo, por exemplo, o DSM não viu, preferiu pegar o de 1901, entende? Então, por isso que é muito errado essa questão do DSM, sabe? Eu pelo menos vejo assim, né? Só isso. É isso, né? Quando eu falei sobre o DSM, sobre a questão de hoje todo mundo procurar um diagnóstico, é porque se você pegar, por exemplo, o DSM mais atualizado aí, o DSM tem um diagnóstico para tudo, velho. Para tudo. Sei lá, você tem as coisas mínimas, né? Tudo tem um diagnóstico lá. Ah, diagnóstico de. Tem ali, tem os diagnósticos clássicos e dentro dos diagnósticos clássicos tem os subdiagnósticos, né? Vou dar o exemplo do TOC. Ah, tem o transtorno obsessivo compulsivo. Aí tem o transtorno obsessivo compulsivo de quem abre e fecha a porta toda hora. O transtorno de quem lava a mão. Isso, enfim. São centenas e centenas de páginas de diagnóstico, né? Não é possível que exista tanto transtorno assim, né, velho? Não é como o Daniel falou muito bem. Não é que a psicanálise nega o sofrimento psíquico, muito pelo contrário. A psicanálise nasce a partir da, sofrimento, da afirmação de que existe o sofrimento psíquico e isso é um fato inegável. Mas de que, assim, o sofrimento psíquico
ele é padronizado aí, e aí já vai contra esse discurso, né? A psicanálise já não entra nesse campo. Eu me lembrei. Ele fala sobre, ele atribui o feminismo e a homossexualidade a masoquismo, né? E aí isso é um problema, foi um problema. Só que aí é que tá, o DSM, os pesquisadores que usaram isso, veja bem, pesquisadores, não foi o Freud, né? Eles usaram a teoria principalista, vamos dizer assim, de Freud, mas depois não viram que ele reformulou, ele viu que isso estava errado, né? Porque ele seguiu questões sociais do tempo dele, né? Onde o feminino era visto como fraqueza e a homossexualidade como doença, né? Mas depois ele reformulou isso, né? Ele viu que estava errado, né? Ele foi mudando isso, porque ele era austríaco, então ele estava numa sociedade totalmente machista, né? Num tempo político totalmente machista. Então, assim, ele associou isso, é um texto, eu também tenho esse texto, se vocês quiserem, né? Posso mandar, assim, porque ele é bem problemáticozinho, assim, problemático, né? Mas é só isso. Então o DSM ele teve que reformular, né? Porque ali no primeiro DSM era muito. A homossexualidade era doença. Era visto como uma doença. Então teve que ser reformulado. Inclusive o termo que se usava, né? Não era nem homossexualidade, era homossexualismo, né? Que já entrava aí no campo das patologias, né? Homossexualismo. Por isso que hoje assim, é raro você ver alguém falar homossexualismo, né? Mas durante muito tempo era falado, né? Homossexualismo, não se falava homossexualidade. Era homossexualismo, porque o entendimento é de que era uma patologia, né? Era uma doença. E como o Daniel falou, o Freud, ele cometeu esse erro, né? Muito compreensível pelo seu contexto cultural, de seu tempo e tudo mais. Mas é como a gente fala, ele não estava passível de erros. Ele tem vários erros nos textos dele, mas ele tinha, como eu falei, né, umas posturas muito à frente do seu tempo. Só assim na questão dele rever essa situação da homossexualidade, né? Lá no final de sua vida, voltar atrás, tal, e das outras questões que eu mencionei, né, das mulheres, da sexualidade infantil. Inclusive, assim, tem umas falas do Freud que a gente vê como à frente do seu tempo, que é ele falar que todo ser humano nasce bissexual, né? O Freud falava isso. Todo ser humano nasce bissexual. E a escolha pela heterossexualidade é uma escolha para cumprir uma função uma função social, né? Ele vai dizer, né? Enfim. Isso é problemático, mas ele vai. É à frente do seu tempo ele fala isso. É à frente do seu tempo. Porque ele vai falar isso na teoria da sexualidade dele, né? Que para criança não existe heterossexualidade, né? Não existe. Ela vai começando a compreender um pensamento, digamos assim, heterossexual à medida que ela vai sendo encaixada ali na sociedade, né? Quando o Freud fala, né, que quando entra a função paterna, né, vai entrando ali a castração, né, o pai pelo princípio da realidade, a criança vai começando a entender que o padrão normal é ser heterossexual, né? São discussões polêmicas, mas a psicanálise é isso aí. É polêmica atrás de polêmica. Enfim, por hoje, acho que é isso, né? Foi muito bom hoje, viu? Gostei bastante. Daniel, se puder, participe mais vezes. Muito enriquecedor aqui sua participação com a gente, velho. Muito bom. A dica de Thaís aí foi maravilhosa da gente fazer um segundo tempo. Bom demais. Bom demais. Esse bate-papo aqui é muito enriquecedor. Então, na próxima semana, a gente continua aqui, termina, na verdade, né, os atos falhos, nessa parte 4 na página 63, e a gente termina ela. Se eu não me engano, ela vai até a página 86, uma coisa assim. Eu coloco lá no grupo, né? E a gente termina na próxima semana os atos falhos. Tá certo?
Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi muito bom, maravilhoso. Bom carnaval aí pra vocês, bom final de semana, viu? Obrigada, bom fim de semana. Bom carnaval para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Aproveita. Tchau. Tchau, tchau.